Boa noite. Eu sou o Bispo Rafael Monteiro e estou aqui neste momento para orar com você, para que essa noite seja diferente. Que nesta noite você possa experimentar paz no coração, casa guardada e caminhos abertos. Que Deus tome conta de cada detalhe da sua vida enquanto você descansa e que nada perturbe o seu sono. Receba agora a bênção do Senhor sobre você e sobre todos os que habitam na sua casa. Que a presença de Deus encha cada cômodo, cada espaço, cada pessoa, e que você durma sabendo que está seguro debaixo das asas do Altíssimo. Se a sua cabeça não para, essa oração é para você. Eu sei que você está cansado. Eu sei que passou o dia inteiro resolvendo problemas, lidando com situações difíceis, tentando dar conta de tudo. E agora que chegou a noite, quando deveria descansar, a sua mente não para. Os pensamentos chegam um atrás do outro. As preocupações voltam. O medo bate à porta. A ansiedade aperta o peito. Você deita na cama, fecha os olhos, mas o sono não vem. E quando finalmente consegue dormir, é um sono agitado, cheio de pesadelos, cheio de sobressaltos. Você acorda no meio da madrugada e já volta a pensar nos problemas. E assim você vive, noite após noite, sem descanso verdadeiro. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus não quer que você viva assim. Deus não criou você para passar a noite em claro, sufocado pela ansiedade. Deus criou a noite para que você descanse, para que você recarregue as forças, para que você entregue tudo nas mãos dele e durma em paz. E eu vim aqui hoje para dizer que isso é possível. Não importa o tamanho do problema que você enfrenta. Não importa quanto tempo você já passou sem dormir direito. Eu creio que Deus vai mudar isso. Eu creio que a partir de hoje, começando por esta noite, você vai conhecer o que é descanso verdadeiro. Porque a palavra de Deus promete isso. Vamos abrir a Bíblia agora. Vamos ao Salmo 4, versículos 7 e 8. A palavra diz assim: Fizeste, Senhor, que o meu coração transbordasse de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Você percebeu? O salmista está dizendo que ele deita e logo pega no sono, não fica rolando na cama. Não fica pensando nos problemas. Ele deita e dorme. E por quê? Porque ele confia no Senhor. Porque ele sabe que só Deus pode fazê-lo repousar seguro. Não é dinheiro que traz segurança. Não são as circunstâncias que trazem paz. É Deus. Só Deus. E agora vamos ao Salmo 91, versículos 1 a 2. A Bíblia diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você está ouvindo isso? Quando você habita na presença de Deus, quando você se esconde nele, você descansa. E não é qualquer descanso. É o descanso à sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nunca perde o controle, do Deus que está acima de qualquer circunstância. E nos versículos seguintes do 3 ao 7, a palavra continua: Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você entendeu o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que você não precisa ter medo da noite. Você não precisa ter medo do que pode acontecer enquanto você dorme, porque Deus está guardando você. Ele te cobre com as penas dele. Você está debaixo das asas dele, e ali você está seguro.
Nada pode te atingir. Nada pode te tocar. Porque Deus é o seu escudo. Deus é a sua proteção. Deus é o seu refúgio. Vamos agora a Filipenses 4, versículos 6 e 7. Paulo escreve: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você viu? Deus não quer que você fique ansioso. Ele quer que você traga tudo em oração, que você coloque tudo diante dele. E quando você faz isso, quando você ora e entrega, a paz de Deus vem. Uma paz que você não consegue explicar. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que guarda o seu coração e a sua mente. E essa paz vai fazer você dormir. E por último, vamos ao Salmo 23, versículos 1 a 3. A palavra diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Deus é o seu pastor. Ele cuida de você. Ele te faz deitar. Ele te leva para águas tranquilas. Ele refrigera a sua alma. Você não precisa carregar o peso sozinho. Você tem um pastor que cuida de você. Agora eu vou falar diretamente sobre a sua vida, sobre as áreas onde você mais precisa de paz. Vamos começar pela família. Eu sei que muitos de vocês estão aqui hoje com o coração apertado por causa da família. Tem filho que está dando trabalho. Tem marido ou esposa que está distante. Tem conflito entre pais e filhos. Tem falta de diálogo. Tem mágoa. Tem ressentimento. E tudo isso pesa na hora de dormir. Você deita na cama e fica pensando no filho que saiu de casa sem dizer para onde ia. Você pensa na filha que está se envolvendo com más companhias. Você pensa no casamento que está frio. Você pensa na briga que teve com a mãe, com o pai, com o irmão. E isso tira o seu sono. Mas eu quero que você saiba que Deus está cuidando da sua família. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Ele está falando ao coração do seu filho. Ele está tocando no coração do seu cônjuge. Ele está preparando reconciliação. Ele está abrindo caminhos. Você não precisa ficar acordado tentando resolver tudo. Você não é Deus. Você não tem que controlar tudo. A sua parte é orar e confiar. E é isso que vamos fazer agora. Você vai entregar cada membro da sua família nas mãos de Deus. Você vai declarar que a paz de Deus está sobre o seu lar. E você vai dormir sabendo que Deus está no controle. Agora vamos falar de finanças. Eu sei que muitos de vocês estão aqui preocupados com dinheiro. Tem conta atrasada, tem dívida acumulada, tem aluguel para pagar e não sabe de onde vai tirar. Tem emprego incerto. Tem o medo de perder a fonte de renda. Tem o peso de sustentar a família e não conseguir dar o que eles merecem. E tudo isso gera uma ansiedade terrível. Você fica fazendo conta na cabeça, fica pensando em como vai resolver. Fica com medo de bater à porta o dia do vencimento das contas. E isso tira o seu sono. Você acorda de madrugada com o coração apertado, pensando no que vai fazer. Mas eu vim aqui trazer uma palavra de esperança para você. Deus conhece a sua necessidade. Ele sabe exatamente do que você precisa. E Ele é o Deus que provê. A Bíblia diz em Mateus 6, 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você entendeu? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você confia nele, Ele cuida do resto. Ele abre portas, Ele traz oportunidades, Ele multiplica o seu recurso, Ele honra a sua fidelidade. E eu quero que você durma hoje confiando nisso. Você não está sozinho nessa luta financeira. Deus está com você. E Ele vai te dar sabedoria para administrar.
vai abrir portas de provisão, vai fazer o pouco se multiplicar. Você vai ver. E agora vamos falar de saúde. Eu sei que tem muita gente aqui que está lidando com o corpo cansado, com dores, com enfermidades, com tratamentos que parecem não ter fim. Tem gente que está tomando remédio todo dia e ainda assim não sente melhora. Tem gente que está esperando o resultado de exame e está com medo do que pode vir. Tem gente que passa a noite sentindo dor e não consegue dormir. Tem gente que está esgotado, sem forças, sentindo o corpo fraquejar. E tudo isso traz angústia. Mas eu quero que você saiba que Deus é o Deus que cura. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que fortalece o corpo. E enquanto você está passando por esse processo, Ele está com você. Ele te sustenta. Ele te dá forças para enfrentar cada dia. Ele traz alívio. Ele renova as suas forças. E eu quero que você ore agora, entregando a sua saúde nas mãos de Deus. Que você peça que Ele fortaleça o seu corpo, que traga cura, que renove a sua disposição, e que Deus dê sabedoria aos médicos e profissionais de saúde que estão te acompanhando. Procure ajuda médica quando necessário. Deus também usa os profissionais de saúde. Mas acima de tudo, confie que Deus está no controle da sua saúde. Agora eu quero fazer uma pausa rápida aqui e pedir que você faça algo comigo. Eu quero que você vá agora nos comentários e escreva uma palavra. Só uma palavra. Pode ser paz, pode ser descanso, ou pode ser proteção. Escolha a palavra que mais fala ao seu coração neste momento e escreva nos comentários. É rápido. É simples. E quando você escreve, você está declarando aquilo que você mais precisa receber de Deus hoje. Vai lá agora. Escreve a sua palavra. Pode ser paz e descanso ou proteção. Só uma palavra. E antes de continuarmos com a oração, eu quero te convidar a fazer parte dessa corrente de oração diária. Se você ainda não está inscrito no canal, aperta o botão de inscrição agora. Todo dia pela manhã, todo dia ao meio-dia e todo dia à noite, tem uma palavra de Deus esperando por você aqui. É uma rotina de oração que vai transformar a sua vida, que vai te dar direção, força e paz para enfrentar cada dia. Então se inscreve agora e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Agora vamos juntos entrar na presença de Deus em oração. Feche os olhos se você puder. Relaxa os ombros. Solta a tensão do corpo e vem comigo. Vamos orar. Pai amado, eu venho diante do teu trono de graça neste momento, trazendo cada pessoa que está aqui comigo. Senhor, tu conheces cada coração. Tu conheces cada luta. Tu conheces cada preocupação. Tu sabes o que tirou o sono dessa pessoa nas últimas noites. Tu sabes o peso que ela carrega. E eu venho agora, em nome de Jesus, pedir que tu tomes conta de tudo. Que tu assumas o controle. Que tu tragas paz onde há angústia. Que tu tragas descanso onde há cansaço. Que tu tragas proteção onde há medo. Senhor, eu começo pedindo perdão. Perdão por cada vez que nós tentamos resolver tudo sozinhos. Perdão por cada vez que nós ficamos ansiosos, em vez de confiar em Ti. Perdão por cada vez que nós duvidamos do Teu cuidado. Perdão por cada palavra errada que saiu da nossa boca hoje. Perdão por cada pensamento que não Te agradou. Perdão por cada atitude que não refletiu o Teu amor. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos. Limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, e cria em nós um coração puro, um coração renovado, um coração em paz. E assim como nós recebemos o teu perdão, Senhor, nós também perdoamos. Nós perdoamos quem nos magoou, quem nos decepcionou, quem nos traiu, quem nos rejeitou, quem falou mal de nós, quem nos prejudicou. Nós escolhemos perdoar porque Tu nos ensinou a perdoar.
E ao perdoar, nós soltamos o peso, nós soltamos a mágoa, nós deixamos que tu faças justiça. Nós não vamos dormir hoje com rancor no coração, nós vamos dormir livres, leves, em paz. Agora, Senhor, eu peço proteção, proteção total sobre cada vida que está aqui. Eu peço que tu coloques anjos ao redor de cada casa, que tu feches todas as portas para o mal, que tu coloques um muro de fogo ao redor de cada família, que nenhuma arma forjada contra eles prospere, que nenhum plano do inimigo tenha êxito, que nenhum laço se arme contra eles. Senhor, a tua palavra diz no Salmo 91, que tu cobres com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estamos seguros. Então eu declaro que cada pessoa aqui está debaixo das tuas asas, segura, protegida, guardada. Eu declaro proteção sobre os sonhos. Que não haja pesadelos, que não haja terrores noturnos, que não haja opressão espiritual, que o sono seja tranquilo, profundo, reparador. Eu repreendo toda insônia em nome de Jesus, toda ansiedade que impede o sono, todo pensamento obsessivo que perturba a mente. E eu declaro que essa pessoa vai dormir bem, vai acordar descansada, vai acordar renovada. Senhor, eu peço proteção também sobre a casa, que nenhum ladrão se aproxime, que nenhum mal entre, que nenhum acidente aconteça, que não haja incêndio, não haja vazamento, não haja nada que traga prejuízo ou perigo, que a casa esteja guardada pela tua mão poderosa, que os que dormem durmam em segurança, e que ao acordar todos estejam bem. Senhor, tu és o nosso escudo, tu és a nossa fortaleza, e nós confiamos em ti. Eu peço proteção sobre os filhos, sobre cada filho, cada filha que está longe, que está dormindo em outro lugar, que está viajando, que está trabalhando à noite, que está passando por uma fase difícil. Senhor, coloca tua mão sobre eles. Livra-os de todo perigo. Livra-os de más companhias. Livra-os de acidentes. Livra-os de decisões erradas. Traz-os de volta para casa em segurança. Traz-os de volta para o caminho certo. E fala ao coração deles enquanto eles dormem. Mostra-lhes o teu amor. Mostra-lhes a tua vontade. Conquista o coração deles. Senhor, eu peço proteção sobre os casamentos, sobre cada união que está sendo atacada, que está passando por crise, que está enfrentando falta de diálogo, falta de afeto, falta de compreensão. Senhor, restaura, renova o amor, renova a admiração, renova o respeito, tira todo o orgulho, tira toda a mágoa, tira todo o ressentimento, e coloca em cada coração o desejo de lutar pela família, o desejo de perdoar, o desejo de recomeçar. Senhor, protege esses casamentos. Não permitas que o divórcio seja a resposta. Não permitas que a separação aconteça. Luta por essas famílias. Agora, Senhor, eu peço provisão. Provisão financeira sobre cada vida que está aqui. Tu sabes da necessidade de cada um. Tu sabes da conta que está vencendo. Tu sabes do aluguel que está atrasado. Tu sabes da dívida que está acumulada. Tu sabes do salário que não está sendo suficiente. E eu te peço que tu abras as janelas dos céus, que tu derrames bênçãos, que tu multipliques o recurso, que tu tragas oportunidades de trabalho, que tu abras portas que ninguém pode fechar, que tu toques no coração de quem deve, que tu tragas restituição, que tu fazes o que era impossível se tornar possível. Senhor, sobre quem está desempregado, eu peço que tu abras uma porta de trabalho, um trabalho digno, um trabalho justo, um trabalho que pague bem, um trabalho onde essa pessoa possa usar os talentos que tu deste, onde ela possa crescer,
onde ela possa ser valorizada. Senhor, abre essa porta. Abre logo. Não deixes essa pessoa esperar muito tempo. E enquanto a porta não abre, Senhor, provê de outras formas. Não deixes faltar o pão. Não deixes faltar o básico. Sei o Deus provedor que tu és. Sobre quem está empreendendo, sobre quem tem um negócio, sobre quem trabalha por conta própria, eu peço que tu tragas clientes, que tu tragas vendas, que tu multipliques o faturamento, que tu dês sabedoria para administrar, que tu livres de calotes, que tu livres de prejuízos, que tu abençoes cada esforço, cada tentativa, cada investimento. Senhor, faz prosperar o trabalho das mãos dessa pessoa. Senhor, eu peço que tu deis sabedoria financeira, sabedoria para gastar, sabedoria para economizar, sabedoria para investir, sabedoria para sair das dívidas. Que essa pessoa aprenda a honrar os compromissos, que ela aprenda a viver dentro do orçamento, que ela aprenda a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque tu honras a fidelidade. E eu creio que em breve essa pessoa vai estar numa situação financeira melhor, vai estar livre de dívidas, vai estar crescendo, vai estar prosperando. Senhor, eu peço direção clara sobre o caminho que essa pessoa deve seguir, sobre a decisão que ela precisa tomar, sobre a porta que ela deve abrir, sobre a porta que ela deve fechar. Senhor, tu prometeste em Provérbios 3:5-6, que se nós confiarmos em ti de todo o coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, tu endireitarás as nossas veredas. Então eu peço que tu mostres o caminho, que tu fales claramente, que tu confirmes através de circunstâncias, através de pessoas, através da tua palavra. Não deixes essa pessoa tomar uma decisão errada, não deixes ela seguir pelo caminho errado. Direciona os passos dela, guia-a com segurança. Senhor, sobre quem está em dúvida se aceita uma proposta de emprego, eu peço que tu mostres se é para aceitar ou não. Sobre quem está pensando em mudar de cidade, mostra se é o momento certo. Sobre quem está pensando em voltar a estudar, mostra qual curso fazer. Sobre quem está pensando em investir num negócio, mostra se é sabedoria ou precipitação. Senhor, dá clareza. Dá paz no coração quando for a decisão certa. E tira a paz quando não for o caminho que tu preparaste. Senhor, eu peço direção também sobre os relacionamentos. Sobre quem está querendo se casar, mostra se é a pessoa certa. Sobre quem está namorando, mostra se deve continuar ou se deve encerrar. Sobre quem está sozinho e deseja um companheiro, prepara o coração dessa pessoa e traz alguém segundo o teu coração. Senhor, não permitas que ninguém aqui se una a quem não convém. Não permitas casamentos precipitados. Não permitas relacionamentos que vão trazer sofrimento. Tu sabes o que é melhor para cada um. E agora, Senhor, eu peço descanso. Descanso verdadeiro. Descanso profundo. Senhor, acalma a mente de cada pessoa que está aqui. Tira os pensamentos que não param. Tira a preocupação excessiva. Tira a ruminação mental. Tira o medo do futuro e coloca paz. Uma paz que vem de ti. Uma paz que não se explica. Uma paz que guarda o coração e a mente. Senhor, eu repreendo a insônia em nome de Jesus. Toda dificuldade para dormir. Todo acordar no meio da noite. Todo sono agitado. E eu declaro que essa pessoa vai dormir. Vai dormir bem. Vai dormir a noite inteira. E vai acordar descansada. Senhor, eu peço que o corpo descanse, que os músculos relaxem, que as articulações descansem, que todo o organismo entre em modo de recuperação durante a noite, que o sono seja reparador, que ao acordar essa pessoa sinta que dormiu bem, que ela acorde com disposição,
com energia, com ânimo para enfrentar o novo dia. Senhor, eu peço que durante o sono, tu continues trabalhando na vida dessa pessoa, que tu fales ao coração dela através de sonhos, que tu mostres coisas que ela precisa saber, que tu cures feridas emocionais enquanto ela dorme, que tu restaures a esperança, que tu renoves a fé, que ao acordar, ela se sinta diferente, mais leve, mais fortalecida, mais confiante em ti. Senhor, sobre quem está com o corpo doente, sobre quem está sentindo dor, sobre quem está passando por tratamento, eu peço que tu tragas alívio, que tu fortaleças o corpo, que tu restaures a saúde, que tu des forças para continuar, que tu aceleres a recuperação. Senhor, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que restaura, e eu creio que tu podes fazer o impossível. Eu creio que tu podes trazer cura onde os médicos disseram que não há mais o que fazer. Tu és Deus, e nada é impossível para ti. Senhor, sobre quem está com a mente cansada, com esgotamento mental, com ansiedade, com depressão, eu peço que tu tragas cura emocional, que tu restaures o equilíbrio, que tu acalmes a tempestade interior, que tu tragas pensamentos de paz, pensamentos de esperança, pensamentos de vida. Senhor, livra essa pessoa de todo tormento mental, de todo pensamento suicida, de todo desespero, e enche o coração dela com a tua presença, com o teu amor, com a certeza de que tu estás com ela e não vai abandoná-la. Senhor, sobre as crianças que estão dormindo, eu peço proteção especial, que durmam tranquilas, que não tenham medo do escuro, que não tenham pesadelos, que sintam a tua presença perto delas, que os anjos estejam ao redor do berço, ao redor da cama, guardando, protegendo, e que ao acordar, elas acordem alegres, saudáveis, cheias de vida. Senhor, sobre os idosos que estão descansando, eu peço que tu sustentes o corpo deles, que tu deis conforto, que tu alivies as dores, que tu deis um sono tranquilo, que tu prolongues os dias deles com saúde e dignidade, e que eles sintam o quanto são amados, o quanto são importantes, o quanto são valiosos. Senhor, sobre quem mora sozinho, sobre quem está longe da família, sobre quem está se sentindo solitário, eu peço que tu enchas o coração dessa pessoa com a tua presença, que ela saiba que não está sozinha, que tu estás com ela, que tu és companhia, que tu és consolo, que tu supres toda falta, e que em breve, tu tragas pessoas verdadeiras para a vida dela, amigos de verdade, família espiritual, gente que ame, gente que cuide. Senhor, sobre quem está viajando, sobre quem está fora de casa, eu peço proteção total, proteção no trajeto, proteção no lugar onde está hospedado, proteção contra acidentes, contra assaltos, contra qualquer mal. E que logo essa pessoa retorne para casa em segurança, que reencontre os seus, que abrace os seus. Senhor, sobre quem trabalha à noite, sobre quem vai ter que ficar acordado, sobre quem está num plantão, eu peço que tu deis forças, que tu sustentes, que tu guardes de todo perigo, que tu deis sabedoria e atenção para fazer o trabalho com excelência, e que quando for o momento de descansar, essa pessoa consiga recuperar as forças. Agora, Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos cada pedido específico que está no coração de quem está orando comigo. Tu sabes o que cada um está pedindo. Tu sabes o que cada um está esperando. E eu te peço que tu respondas, que tu ages, que tu faças o milagre, que tu abras o caminho. Senhor, nada é difícil para ti, nada é impossível para ti. E eu creio que tu vais responder cada oração que está sendo feita com sinceridade. E agora eu quero fazer uma pausa e pedir que você declare algo comigo. Eu vou falar uma frase e depois eu quero que você vá aos comentários e escreva essa frase em letras maiúsculas. É uma declaração de fé.
É uma declaração de confiança em Deus. Preste atenção, e eu durmo em paz debaixo da proteção de Deus. Agora vá aos comentários e escreva a frase acima para ficar registrado. Vai lá, é rápido. E quando você escreve, você está declarando a verdade sobre a sua vida. Você está decretando que você vai dormir em paz, que você está protegido. Então vai lá agora e escreve nos comentários. Agora vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. A oração que une todos os cristãos. Fecha os olhos e ora comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Senhor, eu quero terminar essa oração te agradecendo, agradecendo por tudo o que tu és, por tudo o que tu tens feito, por tudo o que tu vais fazer. Obrigado porque tu nunca nos abandonas. Obrigado porque tu és fiel. Obrigado porque tu cumpres as tuas promessas. Obrigado porque tu transformas situações. Obrigado porque tu operas milagres. Obrigado porque tu ouves as nossas orações. Senhor, eu entrego essa noite nas tuas mãos. Eu entrego cada pessoa que está aqui nas tuas mãos. E eu confio que tu vais guardar, que tu vais proteger, que tu vais cuidar. Senhor, que o teu anjo acampe ao redor de cada casa. Que a tua presença encha cada quarto. Que a tua paz inunde cada coração. E que ao amanhecer, todos acordem bem. Todos acordem renovados. Todos acordem com um testemunho de que tu fizeste diferença. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo. Eu te adoro. Em nome de Jesus eu orei. Amém e amém. Antes de você ir dormir, eu quero te pedir mais uma coisa. Eu quero que você deixe aqui nos comentários um pedido de oração. Pode ser uma palavra só, pode ser um tema, por exemplo, emprego, cura, família, paz, direção, provisão, livramento. Escreve aí o que você mais precisa que Deus faça na sua vida, e eu vou orar por cada pedido. Vai lá agora, deixa o teu pedido, e confie que Deus vai responder. E agora eu vou te abençoar. Que Deus te dê paz no coração, casa guardada e caminhos abertos. Que essa noite seja uma noite de descanso verdadeiro. Que você durma bem. Que você acorde renovado. Que amanhã seja um dia melhor que hoje. Que Deus te surpreenda com bênçãos. Que Ele abra portas que você nem imaginava. Que Ele resolva o que você não consegue resolver. Que Ele te dê vitória onde você esperava derrota. Eu creio nisso. Eu decreto isso sobre a sua vida. Amanhã ao meio-dia tem uma nova palavra de Deus aqui no canal. Não perca. E se essa oração tocou o teu coração, compartilha esse vídeo com uma pessoa. Só uma. Alguém que você sabe que também precisa de paz, de descanso, de proteção. Manda para essa pessoa. E vamos juntos formar uma corrente de oração que vai alcançar muitas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça o rosto dele brilhar sobre você. Boa noite. Durma em paz. E até amanhã. Contagem de palavras. 4, 4, 4, 1812 identificou déficit de palavras e planejou expansão estratégica do conteúdo. Espera. A contagem está em 4.812 palavras. E eu preciso de no mínimo 8.000 palavras. Preciso continuar escrevendo e expandir significativamente. Vou adicionar mais conteúdo nas áreas de mais aplicação prática expandida, mais intercessão por grupos específicos, mais oração guiada sobre diferentes áreas,
mais desenvolvimento da base bíblica, mais declarações específicas. Vou inserir mais conteúdo depois da primeira menção da contagem de palavras, continuando a oração e expandindo as sessões. Preciso dobrar o tamanho aproximadamente. Mas antes de encerrar, eu preciso falar mais algumas coisas que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Tem gente aqui que está passando por situações muito específicas, e eu quero orar por cada uma dessas situações agora. Primeiro eu quero falar com quem está desempregado há muito tempo. Você que já mandou dezenas de currículos, que já foi em várias entrevistas, que já ouviu muitos nãos e está começando a desanimar. Eu quero que você saiba que Deus não se esqueceu de você. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, e às vezes Deus permite que a demora aconteça, porque Ele está preparando algo muito maior do que você imagina, algo melhor do que você pediu. Então não desista. Continue buscando, continue se candidatando, continue acreditando, e ore. Ore todos os dias pedindo que Deus abra a porta certa, não qualquer porta. A porta que Ele preparou para você. E quando essa porta se abrir, você vai olhar para trás e vai entender por que os outros nãos foram necessários. Pai, eu clamo a Ti agora por cada pessoa que está sem trabalho. Senhor, abre uma porta de emprego, uma porta boa, uma porta onde essa pessoa seja valorizada, onde ela receba um salário justo, onde ela possa crescer profissionalmente. Senhor, não permitas que essa pessoa se contente com qualquer coisa por desespero, mas traz a oportunidade certa, no tempo certo. E enquanto isso, Senhor, provê, sustenta, não deixes faltar o necessário. Em nome de Jesus. Agora eu quero falar com quem está endividado, com quem deve no cartão de crédito, deve no banco, deve para amigos, deve para a família, com quem tem o nome sujo, com quem não consegue fazer crediário, com quem está sendo cobrado, com quem está sendo processado por dívidas. Eu sei o peso que você carrega. Eu sei a vergonha que você sente. Eu sei como é acordar todo dia pensando nas dívidas. Mas eu quero que você saiba que existe solução, que existe saída, que Deus pode reverter essa situação. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa parar de fazer novas dívidas. Você precisa começar a organizar as finanças. Você precisa ser fiel nos dízimos, porque quando você honra a Deus com o primeiro fruto, Ele multiplica o restante, e você precisa negociar as dívidas. Não adianta fugir, não adianta ignorar. Em frente, negocie. Faça acordos que você consiga cumprir. E peça sabedoria a Deus para sair desse buraco. Senhor, eu peço que Tu deis sabedoria financeira para quem está endividado. Que Tu abras a mente dessa pessoa para ela enxergar soluções. Que Tu tragas oportunidades de renda extra. Que Tu multipliques o pouco que ela tem. Que Tu toques no coração dos credores para aceitar acordos justos. Que Tu livres essa pessoa de juros abusivos, e que em breve, em pouco tempo, essa pessoa esteja livre de dívidas, com o nome limpo, com a consciência tranquila, prosperando, em nome de Jesus. Agora eu quero falar com quem está num relacionamento difícil, com quem está casado, mas se sente sozinho, com quem dorme do lado do cônjuge, mas sente como se estivesse num quarto vazio. Com quem não tem mais diálogo, com quem não tem mais intimidade, com quem vive brigando, com quem pensa em separação. Eu quero que você saiba que o casamento pode ser restaurado, que o amor pode ser renovado, que a chama pode ser reacesa, mas alguém precisa tomar a iniciativa. Alguém precisa dar o primeiro passo. Alguém precisa quebrar o orgulho e estender a mão. E se o outro lado não responder ainda, continue orando, continue acreditando, continue tratando bem, porque Deus pode mudar corações. Pai,
Eu clamo pelos casamentos que estão em crise, que estão à beira do fim. Senhor, restaura, renova o amor, quebra as barreiras, derruba as muralhas, tira o orgulho, tira a mágoa, tira o ressentimento e traz perdão, traz compreensão, traz vontade de recomeçar. Senhor, não permitas que o divórcio aconteça. Luta por essas famílias, traz reconciliação, em nome de Jesus. Eu quero falar também com os pais que estão sofrendo por causa dos filhos. Pai ou mãe que tem um filho rebelde, um filho que não quer mais ouvir conselhos, um filho que está se envolvendo com más companhias, um filho que está usando drogas, um filho que saiu de casa, um filho que virou as costas para a família. Eu sei a dor que você sente. Eu sei quantas noites você já passou em claro chorando. Eu sei quantas vezes você já orou pedindo que Deus traga seu filho de volta. E eu quero que você saiba que Deus ouve a oração de um pai, de uma mãe, que a oração de um pai e de uma mãe tem poder. Não desista do seu filho. Continue orando. Continue acreditando. Continue deixando a porta aberta. Porque Deus está trabalhando. E um dia você vai ver seu filho voltando para casa. Voltando para Deus. Voltando para a família. Pai, eu clamo pelos filhos rebeldes, pelos filhos que estão longe de casa, longe de Deus, longe do caminho certo. Senhor, traz eles de volta. Fala ao coração deles. Mostra para eles o quanto eles estão sendo amados. O quanto eles são importantes. Mostra para eles que o mundo não tem nada de bom para oferecer. Que as más companhias vão destruí-los. Que as drogas vão acabar com a vida deles. Senhor, quebra as cadeias. Rompe as amarras. Livra-os do vício. Livra-os das más influências. E traz eles de volta. De volta para casa. De volta para o caminho. De volta para os braços dos pais. Em nome de Jesus. Agora eu quero falar com quem está lutando contra vícios. Quem está lutando contra o álcool, contra as drogas, contra o cigarro, contra o jogo, contra a pornografia, contra qualquer coisa que escraviza. Eu sei que você já tentou parar muitas vezes. Eu sei que você já prometeu para si mesmo que ia parar e não conseguiu. Eu sei a frustração que você sente, a culpa, a vergonha. Mas eu quero que você saiba que Deus pode te libertar. Que Deus tem poder para quebrar qualquer cadeia, qualquer vício. Mas você precisa querer. Você precisa pedir ajuda. Você precisa se afastar dos gatilhos. Você precisa buscar tratamento se necessário. E você precisa orar. Orar todos os dias pedindo força, pedindo livramento. E confiar que Deus vai te ajudar. Senhor, eu peço libertação para quem está preso em vícios. Senhor, quebra essas cadeias, destrói essas fortalezas, livra essas pessoas da escravidão, dá força para resistir, dá sabedoria para buscar ajuda. E traz pessoas certas no caminho deles para apoiar, para aconselhar, para caminhar junto. Senhor, eu creio que Tu podes fazer o impossível. Que Tu podes libertar quem está preso há anos. Então eu decreto libertação agora. Em nome de Jesus. Eu quero falar também com quem está passando por luto. Quem perdeu alguém querido recentemente. Quem está com o coração partido. Quem está sentindo um vazio que parece não ter fim. Eu quero que você saiba que é normal sentir dor. Que é normal chorar. Que o luto tem um processo. E você não precisa fingir que está bem. Mas eu também quero que você saiba que Deus está perto dos quebrantados de coração. Que Ele entende a sua dor. Que Ele chora com você. E que Ele vai te ajudar a atravessar esse vale. Vai chegar o dia em que você vai conseguir lembrar sem doer tanto. Vai conseguir sorrir de novo. Vai conseguir viver de novo. Não com a mesma intensidade de antes, porque a saudade sempre vai existir. Mas vai conseguir viver.
E vai encontrar conforto em saber que se a pessoa que partiu conhecia a Jesus, vocês vão se reencontrar um dia. Pai, eu peço consolo para quem está de luto, para quem perdeu pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, irmão, irmã, amigo. Senhor, consola, enxuga as lágrimas, cura o coração partido, enche o vazio com a tua presença e dá a certeza da vida eterna, a certeza de que um dia vão se reencontrar. Sustenta, Senhor, dá forças para continuar, em nome de Jesus. Agora eu quero falar com quem está enfrentando uma doença grave, quem recebeu um diagnóstico difícil, quem está fazendo tratamento pesado, quem está sentindo dor constante, quem está com medo do futuro. Eu quero que você saiba que Deus é o Deus de milagres, que Ele pode curar, que Ele pode reverter diagnósticos, que Ele pode fazer o impossível. Mas mesmo se a cura não vier da forma que você espera, Deus está com você, Ele te sustenta, Ele te dá forças, Ele te carrega. E se for da vontade dele te levar, você vai partir em paz, sabendo que vai para um lugar onde não há mais dor, não há mais lágrimas, não há mais sofrimento. Mas enquanto você está aqui, lute, não desista. Faça o tratamento. Siga as orientações médicas e confie em Deus. Pai, eu peço cura para quem está doente. Senhor, toca nesse corpo. Restaura, fortalece, traz alívio da dor, acelera a recuperação, dá sabedoria aos médicos, faz os tratamentos serem eficazes e, acima de tudo, Senhor, dá paz. Paz no coração, paz para enfrentar cada dia, paz para dormir, paz para confiar em Ti. Em nome de Jesus, eu quero falar com as mães que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que cuidam da casa, dos filhos, do marido, e muitas vezes ainda trabalham fora, que não têm tempo para si mesmas, que vão dormir exaustas e acordam exaustas. Eu quero que você saiba que Deus vê o seu esforço, que Ele valoriza tudo o que você faz, que nada do que você faz passa despercebido. E eu quero que você ore pedindo que Deus te dê forças, que Ele renove as suas energias, que Ele te sustente e que Ele toque no coração da família para te ajudar mais, para dividir as tarefas, para reconhecer o quanto você faz. Senhor, eu peço forças para as mães solo que criam os filhos sozinhas, para as mães que trabalham fora e ainda cuidam da casa, para as mães que estão esgotadas. Senhor, renova as forças delas, sustenta, dá saúde, dá disposição e traz ajuda, traz pessoas para apoiar, traz reconhecimento da família e traz paz no coração, em nome de Jesus. Eu quero falar com os pais, com os homens que estão carregando o peso de sustentar a família, que trabalham duro, que às vezes trabalham em 2, 3 empregos para dar o melhor para os filhos, que voltam para casa cansados mas não podem demonstrar fraqueza, que sentem o peso da responsabilidade. Eu quero que você saiba que Deus é a sua força, que você não precisa carregar tudo sozinho, que você pode compartilhar com Deus os seus medos, as suas inseguranças, e que Deus vai te capacitar, vai te dar sabedoria, vai te dar provisão. Confia nele. Pai, eu peço forças para os pais, para os homens que estão lutando para sustentar a família, para dar educação para os filhos, para dar um lar digno. Senhor, multiplica o esforço deles, multiplica o salário, abre portas de oportunidade, dá sabedoria para administrar e livra do desemprego, livra de acidentes de trabalho. Guarda esses homens, em nome de Jesus. Eu quero falar com os jovens, com quem está começando a vida adulta, com quem está na faculdade,
Com quem está no primeiro emprego? Com quem está tentando encontrar o seu caminho? Eu sei que você tem muitas dúvidas, muitas incertezas. Você olha para o futuro e não sabe o que vai ser de você. Você tem medo de errar, medo de escolher errado. E a pressão é grande. Pressão da família, pressão da sociedade. Mas eu quero que você saiba que Deus tem um plano para sua vida. Um plano bom. E se você buscar a Deus, se você pedir direção, Ele vai te mostrar o caminho. Não tenha pressa. Não tome decisões precipitadas. Busque a Deus e confie. Senhor, eu peço direção para os jovens, para quem está escolhendo uma profissão, para quem está começando a carreira, para quem está construindo relacionamentos. Senhor, guia, mostra o caminho. Livra de decisões erradas. Livra de relacionamentos que vão trazer sofrimento. Livra de vícios. Livra de más influências. E encaminha para o propósito que tu preparaste. Em nome de Jesus. Eu quero falar com os idosos, com quem já viveu muitas histórias, quem já passou por muitas lutas, quem às vezes se sente esquecido, solitário, sem serventia. Eu quero que você saiba que você é importante, que você tem valor, que a sua experiência é preciosa, que os mais jovens precisam aprender com você, e que Deus ainda tem planos para a sua vida, que enquanto você está aqui, há propósito. Então não desanime. Continue buscando a Deus. Continue orando. Continue sendo luz onde você está. Pai, eu peço cuidado especial com os idosos, com quem está na terceira idade. Senhor, sustenta o corpo, alivia as dores, fortalece, dá saúde, dá lucidez e traz companhia. Não deixes ninguém se sentir sozinho, abandonado. Traz a família para perto, traz amigos, e enche o coração com a tua presença, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar agora por situações específicas que estão acontecendo essa semana. Eu oro por quem vai ter uma entrevista de emprego. Senhor, dá sabedoria para responder bem, dá confiança, e se for da tua vontade, que essa pessoa seja aprovada. Eu oro por quem vai fazer uma prova importante, uma prova da faculdade, um concurso público, um exame. Senhor, dá memória, dá concentração, dá tranquilidade, e que o resultado seja bom. Eu oro por quem vai viajar essa semana. Proteção total na estrada, no voo, no trajeto. Que não haja acidentes, que não haja imprevistos, que a viagem seja tranquila e segura, e que logo essa pessoa retorne bem. Eu oro por quem vai ter uma cirurgia, um exame médico, um procedimento. Senhor, dá sabedoria aos médicos, guia as mãos deles, que tudo corra bem, que não haja complicações, e que a recuperação seja rápida. Eu oro por quem vai ter uma reunião importante no trabalho, uma apresentação, uma negociação. Senhor, dá sabedoria, dá clareza de raciocínio, dá as palavras certas, e que o resultado seja favorável. Eu oro por quem está esperando um resultado. Resultado de exame, de processo seletivo, de um pedido. Senhor, que a resposta seja positiva. Que seja o que essa pessoa está esperando. E se não for, que ela entenda que tu tens algo melhor. Senhor, eu oro agora por cada família que está representada aqui, pelas famílias que estão unidas, e pelas que estão fragmentadas, pelas que estão em paz, e pelas que estão em conflito. Senhor, abençoa essas famílias, protege, guarda. Não permitas que o inimigo destrua, não permitas divisão. Traz união, traz amor, traz respeito, e que cada família seja um reflexo do teu amor. Eu oro pelos lares que são lugares de paz, e pelos que são lugares de guerra. Senhor, transforma,
Que cada casa seja um santuário, um lugar onde Deus é honrado, onde a palavra de Deus é lida, onde a oração é feita, onde o amor é demonstrado. Que as casas sejam guardadas, protegidas, abençoadas. Eu oro pelas cidades, pela cidade onde cada pessoa que está aqui mora. Senhor, tem misericórdia dessas cidades. Livra da violência, livra do crime organizado, livra da corrupção. Levanta líderes íntegros, levanta pessoas que temem a Ti e traz transformação. Eu oro pelo nosso país. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Livra da corrupção, livra da violência, livra da injustiça. Levanta autoridades que governem com sabedoria e justiça, e traz prosperidade, traz paz, traz esperança. Senhor, eu oro por cada pessoa que está assistindo a esse vídeo agora. Algumas estão assistindo na sala, outras no quarto, outras no celular. Algumas estão sozinhas, outras com a família, mas todas precisam de Ti. Todas precisam da Tua paz, do Teu descanso, da Tua proteção. Então eu peço que Tu toque em cada coração agora, que Tu acalmes cada mente, que Tu seques cada lágrima, que Tu cures cada ferida, que Tu respondas cada oração. Senhor, eu creio que Tu estás agindo, que Tu estás trabalhando, que Tu estás fazendo coisas que nossos olhos ainda não viram. E eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu entrego tudo nas Tuas mãos. E eu sei que Tu vais fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Tu és Deus, e nada é impossível para Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por ouvir. Obrigado por responder. Obrigado por cuidar. Obrigado porque Tu és fiel. E eu entrego essa noite nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.